coisas eram muito analógicas, né? Não tinha curso nem nada disso. Mas eu já sabia alguns conceitos básicos, eu sabia alguns tickers, então qual é o código da ação. Então eu ia com meu pai para o trabalho e ele falava, até quando eu comecei a estagiar dos 16 para os 17, eu falava, pai, e aí, por onde eu começo? Não sei o quê, já li todos os livros, Dele, não. Primeira coisa que você tem que aprender aqui é como é que abre uma conta, coisas básicas de como funciona uma corretora. Você tem que decorar todos os tickers, que são os códigos. Mas naquela época já tinha bastante corretora ou era mais banco? Não, era o contrário. Tinha bastante corretora média, era bastante fragmentado o mercado. Porque não era famosa, tipo essas que existem hoje, assim? Não eram essas famosas que existem hoje. O mercado passou por vários ciclos, né? Então, década de 90 teve uma consolidação muito grande dos bancos, né? Depois, o que era banco, as corretoras começaram a se pulverizar, que foi ali mais ou menos a situação dos anos 2000. E aí, de 2010 para cá, que começou um movimento contrário, né, de consolidação. Você teve movimentos muito importantes de mercado. Então, tecnologia, barateamento dos custos, né, ou seja, isso democratizou o acesso à pessoa física e empoderou esse investidor, que obviamente quer um bom serviço, um custo baixo, né? Isso é ser democrático nos investimentos, basicamente, né? E com a facilidade, né? De linguagem, de tudo. Então, foram poucas as corretoras que tinham capital, de fato, para acompanhar essas grandes corretoras, esses grandes bancos que começaram a ver oportunidades no nicho dos investimentos, né? Porque quando a gente fala de banco, é um universo muito grande, muito grande. O mercado de capitais, o mercado de investimentos é mais um segmento ali, né? E o negócio começou a engrenar mesmo, talvez do governo Temer em diante, né? Quando a gente viu uma trajetória de taxa de juros para baixo. Que aí isso faz a pessoa ir para renda variável. Exatamente. Então o brasileiro se sentiu obrigado a aprender sobre outros produtos que não a renda fixa. E principalmente poupança, né? Naquela época Claro. ainda, né? A poupança ainda era muito forte, né? Mas sabe que eu não julgo assim, num país tão endividado como o nosso, o cidadão que tem um dinheiro guardado, seja ele até na poupança, já é uma vitória, né? Então, quando os juros, a taxa de juros, a taxa Selic está alta, a galera fica na renda fixa. Quando a taxa de juros cai, tem uma migração para ações, fundo imobiliário, renda variável. É meio que esperado esse movimento. Exatamente. E foi o que aconteceu ali nessa época aí que você falou. Tipo, a taxa de juros começou a cair, o pessoal começou a ficar mais de olho na bolsa de valores, por exemplo. Exatamente. E aí, obviamente, se você tem a demanda, o lado da oferta vai se movimentar para atender essa demanda. Então, a gente teve muitas melhorias para o consumidor, para o cliente final, que é justamente essa guerra entre corretoras de taxa zero. E como, obviamente, rentabilizar o negócio. A gente chegou nesse momento agora, em que todo mundo tem taxa de corretagem zero, né, que é o custo para você investir. Mas e agora? Como é que eu ganho dinheiro? Né? Então, agora que a taxa de juros está subindo de novo, o COI voltou, né, que são os produtos estruturados, oferta de renda fixa. Então, hoje, ninguém mais fala de ações. E qual que é o resultado disso? Boas empresas também são penalizadas por esse fluxo inverso. E aí que surgem as oportunidades. Boa. Mas aí, você então decidiu em algum momento que isso seria a sua vida. Eu quero ir para a área de finanças e investimentos. Você chegou a fazer facul, por exemplo, relacionada a isso? Fiz facul relacionada a isso. Eu fiz Mackenzie, economia, primeiro. Aí quem faz 4 anos faz mais 2, né? Faz 6. Aí com mais 2 anos me formei em contabilidade, cara. E foi aí que falei, nossa, se eu tivesse feito contabilidade... Nada contra os economistas, meus amigos economistas, fico até triste quando eu falo isso. Mas, cara, a contabilidade é de fato, Warren Buffett tem razão, é a linguagem dos negócios. Se você entende pelo menos o básico de contabilidade, você consegue transformar os números ali numa história. Então, cada trimestre a empresa vai te contando uma historinha em fotografia. Quando você vai juntando essas várias fotografias ao longo do tempo, você tem todo o filme. E aí, obviamente, é a contabilidade, através dos números, que vai fazer esse papel de te dizer se a empresa é boa ou não, como é que o negócio funciona, tal, né? E é verdade que você descobriu que o seu pai era riquíssimo no jornal? Foi na revista Exame, cara. O que aconteceu? Foi em 2012, maio de 2012, eu nunca vou esquecer isso.
E as pessoas falam, imagina, que isso? Ela já sabia que ela era bilionária. Cara, assim, não se falava disso na minha casa. Por quê? A pessoa que tem o patrimônio muito ligado em renda variável não pode se apegar muito a isso. Não pode se apegar muito a isso. Vou dar um exemplo para você, na pandemia mesmo. O patrimônio do meu pai saiu de 3 bilhões em ações para 900 milhões. Caramba. Quer dizer, ainda é muito dinheiro, ainda dá para, né, alimentar mas 10 diminuiu gerações. Um terço do negócio, caiu para Mas, cara, você caiu de bi para mi. Aham. Né? Então, assim, se você não tem o sangue frio, se você não exorciza esse negócio do patrimônio e não foca no dividendo, na renda que esse patrimônio te gera, você fica maluco, você não consegue sobreviver nesse mercado por muito tempo. Então, não era uma coisa importante de se falar em casa. Não era, o que ia me agregar? Ele falar, sou bilionário. Não. Cara, a gente tinha uma vida muito legal, eu morava no interior de São Paulo, tive um privilégio muito grande, o colégio que eu fui uma criança muito feliz, nunca me faltou nada, sempre fui uma puta privilegiada, eu tenho noção disso, mas eu nunca fui uma criança, uma adolescente que usava Chanel desde criança, sabe? Você já vê essas criancinhas hoje, né? Tudo no logo, né? Fala, minha Nossa Senhora. Então, assim, era Lilica Repelica, normal, era, pô... Lecheval, né? O tênis. Então, bom, você vê pela... Lecheval não, né, Duda? Lecheval até que era bonzinho, né? Pelo amor, Duda. Vocês viram a roupa lá com 5, 6 anos, pô. Simples, não tinha nada de luxo, a gente morava num sítio, a gente fazia viagens, né? Meu pai sempre incentivou muito que a gente viajasse, conhecesse outras culturas. Então, o nosso grande hobby, assim, coisa mais fora da curva era viajar. Mas não tinha eu não morava num palácio como é de se esperar de um bilionário, eu não convivia os círculos high society de São Paulo. Nada disso, eu me vi como uma criança normal, cara. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vim pra cidade grande, né? A gente que mora no interior, quando eu vim pra São Paulo, fica meio assustado. Quando eu vim pra cá pra estudar, eu ainda morava no interior, então eu pegava o ônibus... Onde vocês moravam? Mariporã. Mariporã? Mariporã, Tá. Não é tão longe de São até Paulo. que é perto, né? É relativamente Mas é um perto, climinha mais interiorano. 50 quilômetros, 60 quilômetros, né? Já é um climinha mais interiorano, já fala porta. E eu pegava o ônibus na rodoviária de manhã, às 4h45, para chegar na facul às 7h30, saía meio-dia, meio-dia e meia, ia estagiar, 6 horas de estágio. Pô, chegava em casa 8, 9 horas da noite, estudava, dormia, acordava 4 horas da manhã e repetia tudo de novo, né? E aí, um belo dia, 2012, tava lá na faculdade, passando em frente de uma banca de jornal com uma amiga. Tava lá, gente, meu pai, na capa da revista Exame, e a capa era: as maiores fortunas da Bolsa, conheça os bilionários brasileiros. Meu pai, ele não me deu R$300 por mês de mesada. Caramba. Meu sonho é passar na banca e ver meu Duda. Não, eu não sou teu pai, não. Mas deixa eu dar um recado. Pai, se você for bilionário, por favor, para de esconder esse segredo, porque eu não aguento mais ser pobre, né? Pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de botar um funcionário decente aqui em vez do pobrezinho. Caramba, mas que doideira isso, hein, Doideira. E mudou muito na tua mente? Cara, você não. chegou em casa e falou, pai, que palhaçada é essa? Não, assim, né, obviamente que algumas coisas mudaram pra mim eu queria esconder meu sobrenome, não por vergonha nem nada disso, mas, pô, por medo do que o pessoal ia falar, até por segurança, porque uma vez que tá na mídia, né, obviamente que aguça a curiosidade das pessoas, enfim, os julgamentos. Então, cara, 16 para 17 anos, eu tava na faculdade, começando a vida, muitas inseguranças. Você tem outro sobrenome? Não, só Barsi. Só esse? Só Barsi. E aí eu usava... Não tem um Silva ali no meio para dar uma sorte? Silva. Aí eu usava o Freitas, que é da minha mãe, nome do meio da minha mãe. E, então, obviamente que isso criou, assim, muitas inseguranças, né? Cria inseguranças na cabeça de uma jovem. Mas eu já tinha isso muito em mente, que eu queria trabalhar com meu pai, queria aprender o ofício dele, né? E meus colegas da faculdade falaram, imagina, é um absurdo, o que você está fazendo no Mackenzie, né? Pô, Mackenzie é legal, tal, mas você devia estar em Harvard, Yale, estudando lá fora, Oxford, o que você está fazendo aqui? Eu falava, cara, em Oxford, em Harvard, não ensinam o que meu pai tem para me ensinar. Tem gente que pagaria para trabalhar com ele. E eu que sou filha e tenho a oportunidade de ser a sucessora e eu gosto disso, não vou fazer. Então, estudei aqui, fiquei aqui e fiz questão de querer aprender desde cedo. Então, lá nos 17 anos eu já
Comecei a hora. estagiar com ele. E, cara, no dia seguinte que eu descobri que eu era filha de bilionário, isso é muito importante. Eu não sou bilionária. Meu pai é. É o dinheiro dele. Se Deus quiser, vai demorar muito para eu ver a cor desse dinheiro. Até lá, eu fui ensinada em casa, eu sempre fui incentivada por eu fazer o meu dinheiro, pensar com a minha cabeça, ter as minhas próprias opiniões.